Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento Perinity Week. Espero que todos tenham gostado do evento anterior, o evento das 14 horas, que nós fizemos falando ali do tema Programa de Integridade, seu impacto na cultura de riscos. Trouxemos ali alguns profissionais que eu gosto bastante. E agora a gente vai para um outro tópico, nessa cadeia aí, tentando colocar uma linha de raciocínio. Trouxemos a Aline Faria, a Carla Domingues, a Mayara Correia, o Vitor Izu. Acho que deste grupo eu só não conhecia a Aline. Aline, mas prazer imenso. Eu adoro quando eu estou falando, aparece esse negócio. Sua reunião está sendo transmitida ao vivo. Atrapalha aqui, né? Fica na tela, atrapalha a gente de falar. Mas, pessoal, eu acredito que vocês vão gostar. Esse tema aqui é gestão de riscos básico bem feito. É tudo que vocês precisam saber a respeito de gestão de riscos. Para que vocês, depois de ter estes itens, vocês passem a utilizar uma solução. Uma ferramenta de gestão de riscos. Ah, Roberto, posso fazer isso ao mesmo tempo? Pode. Você pode contratar uma ferramenta e já começar a fazer os desenhos dentro da sua solução, ou fazer esses itens antes e depois colocar na solução. Claro, eu sempre gosto de ter um andamento, eu acho que essas coisas podem andar em paralela, desde que as suas atividades consultivas, os seus artefatos, você já tenha algumas coisas montadas, né? Porque senão você vai fazer a instalação da solução e você vai se pegar ali num cenário em que você não tem os artefatos para colocar na solução. Então vai ficar algo meio que você vai perceber que tem algo atrasado. E é justamente isso que a gente vai conversar agora. Vai contar toda essa jornada. A gente trouxe a Carla e a Aline porque elas fizeram esse passo a passo desde o início, um apoio metodológico, um básico bem feito, uma utilização da solução Perinity GRC. A gente trouxe o Vitor, também porque é um especialista renomado aí na área, a empresa na qual ele trabalha. E fiquem tranquilos que eles todos vão se apresentar depois, tá? Não estou pulando etapas não, tá, gente? Ele também utiliza a solução. Trouxemos aí a Mayara Correia, já tem uma vasta experiência aí em consultoria para esses temas. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Ela adora também falar assim como eu, né? Todo mundo que assiste aqui os eventos da Perinity, tem um determinado momento que eles falam: Roberto, você vai desligar ou não para a gente poder ir embora? A Mayara é meio igual, tá, gente? Então, assim, se a gente passar do horário, levanta a mão, grita aí que a gente desliga. Beleza? Espero que vocês gostem. Vamos combinar a regra do jogo. Como sempre, eu vou engajar o tema primeiro. A gente vai conversar um pouquinho a respeito desse tema, vai falar destes artefatos, dessas etapas. Se as perguntas vierem, como foi no webinar anterior, né, parece que houve ali uma sintonia, as perguntas foram se encaixando, eu vou lendo ao mesmo tempo. Se as perguntas estiverem um pouco fora da sintonia ali, eu vou segurar até os 30 primeiros minutos ali, para a gente discorrer um pouco, e depois vou colocando as questões para a gente ir sanando as dúvidas de vocês. Que é claro, eu sei que vocês estão aqui para entender um pouco da experiência e que a gente possa passar a facilidade de executar essa atividade. E não a parte escolar, porque isso todos que estão aqui eu tenho certeza que já passaram pela faculdade, já passaram ali pela sua pós, já entendem um pouquinho do assunto. Combinado? Qualquer coisa eu chamo a voz do além, é o Bueno, tá? É o responsável aqui por toda a estruturação do webinar da Perinity, beleza? E ele faz a leitura aí das perguntas ou de qualquer dúvida que a gente precise da ajuda do Bueno. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hoje eu não preciso nem falar que nós vamos começar pelas damas, porque a maioria do nosso evento são de mulheres. Então eu vou começar exatamente do que eu estou vendo na minha tela, que é da Aline, depois a Carla, depois a Mayara, depois o Vitor. Tá, Vitor? Fica por fim. Combinado? Então, Aline, pode se apresentar, por favor.
Boa tarde, Roberto. Realmente a gente não tinha tido o prazer de conversar, né? Estamos nos conhecendo no painel, olha que interessante. Muito grata pela oportunidade de poder aqui compartilhar com vocês a experiência. Então, meu nome, né? Esse nominho pequeno aí, Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo. Só faltou os outros, né? Que eu deixei lá no Museu Imperial, em Petrópolis, mas tá lá. Enfim, atuo profissionalmente como gestora de integridade, então gestora de programas de compliance, gestão de riscos, canais de denúncia. Trabalho atualmente na Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então, a Federação das Indústrias é um grande sistema composto aí pelo SESI, para quem nunca, né, ouviu falar da federação, mas com certeza já ouviu falar do SESI, do SENAI, do IEL e do nosso centro da indústria aqui, que é o CIENG. E junto com a Carla, né, tive o prazer aí de iniciar essa jornada com vocês de apoio metodológico, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Mas é isso, pessoal, uma honra e muito grata pela oportunidade de estar aqui. Aline, você sabe que eu fui aluno do SESI Senai, né? Não Jura? vou Que dizer a legal. data, não vou dizer a data, porque vai ficar muito velho, vai parecer um papo estranho, mas eu fui aluno da rede do SESI Senai, fiz elétrica de locomotivas, pessoal, olha para você ver. Isso quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Fui aluno aprendiz. Acredita? Olha que bacana, tá vendo como o Senai rende frutos, né? De frutos, gente. Aí eu lembro de chegar no SESI Senai São Paulo, conversando, né, até citei o nome do Renzo, porque ele participou do webinar passado, e aí contei para ele, ele falou assim, você está brincando? Eu falei, não estou não. Fui aluno do SESI Senai. É uma grata surpresa, adorava fazer SESI Senai. Mas enfim, Carla. Então, primeiro também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando e aprendendo com especialistas na área de gestão de riscos, né? Patrocinada aí pela Perinity. Meu nome é Carla Domingues. Atualmente eu estou como gerente executiva de monitoramento preventivo e avaliação de riscos de compliance nas entidades e órgãos nacionais do Sistema Indústria. A Aline já antecipou e já falou aí sobre a Confederação Nacional da Indústria, CNI, SESI, SENAI e IEL, que já tem aí um exemplo prático aí do Roberto, que já fez os cursos aí no SESI, SENAI. Tenho experiência aí mais ou menos de 30 anos nas áreas de auditoria interna, compliance, governança, controle interno, gestão de riscos em empresas nacionais e multinacionais, e também com experiência no Comitê de Auditoria Estatutário. Então, estamos aqui para compartilhar, contribuir e aprender com vocês também. Bacana, seja bem-vinda, tá? Todos vocês, claro. Maiara? Maiara conhece um pouquinho. Roberto. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da minha experiência e compartilhar aí com os colegas também. Eu sou a Maiara Corrêa, sou sócia fundadora da Proxy. A Proxy é uma empresa de consultoria, a gente é especializado em governança, riscos, compliance regulatório, auditoria interna e gestão de projetos. A Proxy está fazendo 5 anos, no comecinho do ano que vem. Eu tenho praticamente 15 anos de experiência aí no ramo de gestão de riscos, controles e auditoria. A Proxy hoje atende empresas de pequeno, médio, grande porte, nacionais e multinacionais, de diversos ramos aí, desde fintech, seguradoras, indústrias, empresas de serviço, de produtos também. Eu sou formada em administração, tenho MBA em finanças e sou conselheira certificada pela BPW da Sample, e espero poder contribuir aí com o básico bem feito, que sempre foi o meu lema, né? A base de tudo que a gente faz. Inclusive, quando eu comecei a Proxy lá atrás, a entrega do básico bem feito sempre foi um dos nossos pilares mais fortes, e Roberto lá no comecinho também me apoiou bastante com isso. Então, obrigada aí mais uma vez pela oportunidade, espero contribuir. Obrigado eu pela participação, mano. Vitor, vamos lá, meu amigo? Pode se apresentar. Vamos lá. Tudo bem? Boa tarde, meu nome é Vitor Iso, eu sou gestor de auditoria na Vibra Agroindustrial, tá? A gente é do ramo avícola. Administrador, contador, 10 anos aí de experiência trabalhando com auditoria, riscos, controles, compliance, programa de integridade. Então, tive, assim, já experiências de implantação do zero, implantação que já tinha um kick-off e eu peguei andando e fui elaborando ali metodologias, frameworks,
Humildemente estou participando aqui com pessoas assim de grande portfólio e espero contribuir aí com vocês na discussão, certo? Bacana, bacana. Então vamos lá, vamos. Agora que todo mundo já se apresentou, aqui eu vou fugir da apresentação. Eu sou Roberto Oliveira, todo mundo que segue já sabe disso. Trabalho na Perinity já tem também alguns anos, para não ficar muito declarado a idade, né, por essa barba branca. Há mais de 20 e poucos anos nesse mundo de governança, risco, compliance e segurança da informação, e depois eu fui me meter com privacidade de dados, uma vez que privacidade e segurança estavam muito ali, né, muito grudadinho. E nas horas vagas fico aqui para trazendo esse conteúdo para vocês, junto da Perinity, junto com o nosso marketing da Perinity, com o pessoal de conteúdo. Agradeço muito aí o apoio de todos eles para que esse evento aconteça. Vamos lá. Gestão de riscos, básico bem feito. Hoje, no começo da tarde, às 14 horas, a gente falou um pouquinho lá do programa de integridade e o que afeta, né, ali na gestão de riscos. E um dos passos lá do programa é basicamente o mesmo aqui, né, do básico bem feito, que é a parte de maturidade, patrocínio, cultura. Por quê? Porque você precisa fazer aquela análise, entendimento de como a sua empresa está. Certo? Eu preciso entender qual é a maturidade da minha empresa. Quais são ali, dessa análise de maturidade, eu consigo gerar ali um pedido de patrocínio, né? Consigo pedir ali um apoio da autogestão, eu consigo fazer ali um aculturamento. Então, eu queria entender um pouquinho, estou dizendo de uma forma básica, gente, porque não sou eu que vou contar essa história para vocês, eu queria pegar um pouco disso com o pessoal do sistema S aqui, da Carla e da Aline, para que eles pudessem falar da experiência deles com relação a isso, tá? Então, eu queria que a Carla contasse, vou começar pela Carla, contasse um pouquinho de como foi esse passo com vocês, porque vocês precisaram evoluir nessa maturidade e dando pequenos passos, né, Carla? Você consegue contar para a gente como foi essa evolução de vocês? Então, Roberto, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque a gente começou com o programa de compliance e integridade, né? Tudo começou com todos os regionais precisando também implementar o seu programa de compliance e integridade. E com isso, a gente, olhando para dentro de casa, eu sempre gosto de dizer que é importante entender o seu negócio, ver o momento em que sua empresa está, conhecer como sua empresa funciona, aquilo mesmo que você colocou, perceber quem são as pessoas e como conseguir o apoio para realizar todo o trabalho, né? Fazendo a análise organizacional, identificando as fraquezas e as forças, né? Observando tudo isso, a gente criou, na verdade, a pandemia deu essa oportunidade para a gente, né? De melhorar a forma de trabalho. Então, foi criado aqui no DN, a gente chama de Departamento Nacional, a Rede Nacional Colaborativa. E essa rede fez com que a gente pudesse conectar todos os regionais para que a gente pudesse alinhar, interagir, trocar experiências, proporcionar treinamentos e unificar os conceitos. Então, essa rede, com o nosso nicho de mercado, foi uma grande dica para quem tem as filiais, né? Eu não digo só aqui no Sistema Indústria, eu acho que todos eles que têm essa oportunidade, a gente já até recebeu algumas ligações de empresas perguntando como que a gente conseguiu funcionar, né? Como a gente conseguiu trabalhar com tudo isso. Então, o que aconteceu? Foi com a rede, a gente criou um comitê setorial com alguns representantes dos regionais, para que a gente pudesse fazer uma especificação de um sistema. E isso foi bem interessante, porque a gente fez um processo licitatório, onde, nesse caso, a Perinity ganhou, né? E aí a gente conseguiu trabalhar, e a ideia era que a gente conseguisse unificar a mesma metodologia, o mesmo sistema, que a gente conseguisse interagir com todos os regionais da mesma forma. Então, aí quando a gente fala aí, quando você iniciou o básico bem feito, a gente lê aqui claramente o Leandro Jesus, né? Todo mundo lembra aqui do Leandro Jesus, quando a gente fala do básico
bem feito. E a gente conseguiu proporcionar isso para os regionais, a questão do apoio metodológico, como você bem colocou, então a gente utilizou bastante esse formato e está sendo uma experiência grandiosa. Então não dá aqui para falar todos sobre o básico bem feito, que é bom ler o e-book, né? Eu acho que é interessante ter esse e-book para ler, porque ele é o básico mesmo, né? Ele é... Com certeza, eu vou até pedir depois, Gabriel, o Bueno, tá, Uhum. gente? Se você puder disponibilizar para o pessoal que está participando aqui o e-book do Básico Bem Feito de Gestão de Riscos e Controles, por favor, disponibilize, mas ao final, tá? Ou então você manda depois que acabar o webinar, não tem problema. Webinar ou live, gente, aqui a gente não tem problema com essa nomenclatura. Você manda para o pessoal que participou, tá bom? Porque daí eles conseguem ver item a item, que esse Básico Bem Feito tem muitos slides e muito conteúdo. Não dá para a gente falar disso, a gente está tentando resumir para caber em 1 hora. Mas é interessante que o pessoal depois possa ler esse e-book, tá? Porque em cada passo desse, gente, por exemplo, como a gente está falando da maturidade, patrocínio e cultura, existem ali alguns artefatos que são gerados, né? Então, vocês tiveram que gerar, certo, Carla? Tiveram que gerar ali uma política de risco corporativa, tiveram que gerar ali uma análise de maturidade para entender a maturidade de vocês, tiveram que fazer ali um plano de conscientização desses itens. Os workshops. Os workshops, tiveram que fazer a parte do patrocínio da alta administração, certo? A parte ali de comitês, treinamentos e assim vai. Você disse que vocês colocaram ali o comitê, certo? Como é que isso do CNI para frente? Como foi a sua experiência, Aline, em cima deste cenário? Porque, se eu não me engano, a Aline está como regional, né? Porque aí a gente consegue pegar a visão de quem estava numa cadeira e quem estava na outra. Perfeito. Olha, para a gente, assim, está sendo, né, uma experiência super gratificante, principalmente o apoio, né, que o Departamento Nacional... Pra você ter uma ideia, Roberto, já tinha colocado no mercado um edital para contratar a ferramenta, e aí depois, quando a gente teve notícia que o Departamento Nacional ia ter esse projeto, eu recolhi e falei, não, peraí, deixa eu voltar aqui atrás, porque eu acho que enquanto sistema, enquanto unidade, a nossa gestão de riscos, para mim, é eficiência, né? Então, a nossa eficiência ela vai ser muito maior quando a gente tiver essa visão integrada, porque por mais que a gente tenha particularidades e peculiaridades em cada regional, claro que em Minas Gerais, eu estou em Minas Gerais, é diferente do Rio de Janeiro, é diferente do Acre, mas a gente tem processos muito semelhantes, a nossa natureza jurídica é a mesma, então, claro que a gente vai ter, pelo menos no que a gente pode chamar de riscos estratégicos, eles vão ser muito semelhantes. Então, se a gente tiver essa padronização conceitual, como a Carla colocou, eu acho que a gente tem esse ganho de eficiência, esse ganho na melhoria de tomada de decisão. Então, esse foi o primeiro ponto. Vamos voltar atrás e vamos aguardar, vamos trabalhar em conjunto com o Departamento Nacional para a gente ter essa padronização da ferramenta, que é um instrumento, mas que acabou que puxou uma padronização da metodologia, porque aí os debates desse grupo, eles acabaram levando para esse consenso com relação à metodologia, e aí o apoio da Perinit também foi super bacana nessa questão do apoio metodológico, e inclusive, assim, num primeiro momento nosso, foi essa conscientização da alta administração da nossa organização. Então, nós reunimos todos os diretores em uma sala e um consultor de vocês foi lá catequizar mesmo, porque a gente percebeu assim, que a gente tinha muitos controles, nós somos entidades super regulamentadas, né? Então, a gente presta contas em portal de transparência, somos fiscalizados por Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, então isso acaba que estimula a implementação de certos controles, mas o que a gente percebia é que a gestão disso era feita de forma muito intuitiva, sabe? Igual quando você vai ter filho, aí o pediatra fala, olha, tira ali o líquido rosa que está ali embaixo, põe a travinha na gaveta para a criança não pegar a faca, você vai fazendo, mas não é uma coisa estruturada.
Então, a gente sentiu primeiro essa necessidade de conscientização de que gestão de riscos tem que ser um processo estruturado. E aí, esse momento que a gente teve de alinhamento, que foi um workshop bem conceitual, foi muito bom para a gente garantir o patrocínio da alta administração, que não se resume, né, Roberto, a uma coisa financeira. Claro que esse apoio financeiro é importante, mas muito mais que isso, quando a gente dá o start num processo de gestão de riscos de uma forma estruturada, a gente vai demandar muitas horas das equipes de trabalho. Então, as pessoas realmente têm que ali parar o que estão fazendo, aquele operacional do dia a dia que vai consumindo a gente, para fazer uma entrevista, para responder um questionário, né, para olhar, vamos preencher aqui, né, a planilha, enfim, para a gente poder fazer um input no sistema e enxergar valor naquilo. E não enxergar só que é uma burocracia, uma perda de tempo. Então, a dificuldade está, eu acho que nessa conscientização e nesse, vamos colocar assim, nessa catequização mesmo de que gestão de riscos é valor e que gestão de riscos, para mim, é corrida sem linha de chegada. A gente não acaba nunca. Quando a gente, né, finaliza um ciclo lá de mapeamento, já está na hora de revisar os suprimentos, que foi o primeiro processo que você viu há meses atrás. Então, é algo contínuo, sem fim, e, enfim, né, um processo que a gente vai treinando os olhos dos gestores. Tem até uma figurinha que eu uso muito quando a gente vai, né, iniciar as conversas com as áreas, entender o contexto dos processos, que é um parque de diversões, não sei se vocês já viram esse, quem não viu, depois eu mando. Aí a roda gigante bombando lá, e na hora que você dá um zoom na roda gigante, você tem um caninho apoiado na lajotinha, que está em cima de uma madeirinha, e aí é o que todo mundo vê, a roda gigante. O que eu vejo, o que você tem que ver é esse risco que está ali da roda gigante cair. Então, esse foi o primeiro pontapé, a gente já tinha, né, um ensaio ali de políticas, de mapeamento de cadeia de valor com os principais riscos estratégicos, mas essa jornada com o Departamento Nacional e a Perinit, que teve um protagonismo muito grande, né, para a gente nisso, realmente abriu os olhos com relação a essa cultura orientada a riscos, que agora, para a gente, cada vez mais, ela está se tornando mais robusta. A gente saiu de um processo inicial de riscos de compliance e já estamos, né, ampliando esse olhar, para você ter uma ideia agora, levando esse trabalho para o nosso comitê ESG. Então, peraí, gente, temos que também ampliar aqui. Agora a gente já está com riscos socioambientais que tem que entrar nessa equação. Então, de fato, está sendo uma jornada muito gratificante e de amadurecimento para toda a organização. E a gente espera só seguir nessa linha. Não, bacana. E eu gostei muito de saber que não sou só eu que sou meio maluco que penso em gestão de risco dentro de casa, né? Porque, assim, eu falo, quando eu comecei na Perinit, eu falava isso para eles. Falava, gente, fazer análise de risco é muito mais simples do que vocês imaginam. É só você falar, ó, vamos lá, vamos passar pela política. Minha política, a política de risco, aí eu vou colocar lá na minha política qual é o meu apetite para o risco com relação aos meus filhos. Zero. Zero risco. Eu não quero ter risco com relação a eles. Então, o que eu faço? Aí eu vou lá e faço uma análise. Deixa eu fazer uma análise da minha casa para ver aonde, análise de maturidade dos processos, ou seja, das pessoas, mas se eu for falar de criança, só tem eu e minha esposa. Então, eu tenho que analisar a minha esposa para ver a maturidade dela com relação a esses riscos e tenho que olhar a minha casa. Ah, pô, as tomadas são baixas. Ah, esses itens são baixos. As crianças podem pegar. Ah, o meu fogão. Eu não aqueço água nas bocas da frente, não faço nada nas bocas da frente. Então, assim, você perceba, é algo simples. Se você comparar o seu dia a dia, é algo simples. É que as pessoas sempre levam para o lado da empresa. Ah, na empresa, tem tantos processos. Aí, se você consegue fazer esse pensamento do lado simples, aí você pensa o quê? Pô, esse é o risco. Qual a probabilidade? Pô, meu filho tem o mais novo, né? Porque o mais velho tem muitos anos, que eu também não vou contar para vocês. Mas o mais novo tem 1 ano e 6 meses, basicamente. Pô, ele como eu sou alto e minha esposa também, ele é uma criança que já alcança a primeira boca do fogão. Então, o que eu faço de controle? Pô, coloco na boca de trás. Não deixo ele entrar na cozinha.
Normalmente eu não deixo as crianças entrarem na cozinha. Não deixa o cabo da panela para fora do Não fogão, deixo o tem cabo que da virar. panela. Então, você vê, são coisas... Pô, se eu tiver que... estou fazendo algo no forno, não deixo chegar. As tomadas são todas tampadas com aqueles plugzinhos. As quinas, tudo tem um negocinho na quina para não acertar a cabeça. Então, perceba, é algo mais simples. Isso. E aí, Roberto, o que eu acho interessante é a gente trazer essa visão, né, para o gestor, para ele poder enxergar valor, que é isso, vamos sair do intuitivo, que você às vezes até já faz, para algo estruturado. E uma coisa que eu sempre digo, se você conhece o seu processo profundamente, você vai conhecer os riscos. Talvez você precise apenas de um bom guia para te levar até lá. Exato. Né? Se você conhece o processo, você vai saber os riscos. Se vocês adivinharem aqui, depois eu vou sortear só para quem está falando, tá, gente? Não é para vocês aí que estão assistindo, mas depois eu também vou colocar um desses para vocês. Vou colocar um livro do Leandro aqui para vocês. Se vocês adivinharem dos itens do primeiro passo de maturidade, patrocínio e cultura, qual é o que eu mais faço em casa, eu depois em off, eu sorteio para vocês. É a famosa palestrinha. É o que eu mais faço. Eu falei. É a conscientização. Por quê? Porque, com certeza. Infelizmente, minha esposa não trabalha nesse ramo. Então, assim, quase que semanalmente eu tenho que falar, olha, você esqueceu a faca ali. Olha, você deixou isso em tal lugar. Entendeu? Gente, perceberam que a conscientização parece ser algo complexo, mas também não é. É você olhar o todo o que aconteceu num determinado cenário, ou se você já tem experiência, você não é a primeira, você leva essas experiências, e depois, ao longo do processo, você vai detectando aquilo que falhou e você vai pontualmente, olha, você não pode deixar a faca aqui, olha, você não pode esquentar a água assado, olha, você não pode fazer isso. E aí você vai... Lembrar de fechar a porta toda vez, né? Que às vezes vai dormir, esquece a porta aberta da casa. Deixar a porta... É bem isso, deixar a porta aberta da casa. Então a gente vai... Aí eu falo para ela, olha, se você precisa cumprir isso aqui, se você não cumprir essa regra aqui, poxa, eu vou deixar de fazer o seu café da manhã, sabe? Não vou fazer mais o seu café da manhã se você não seguir essa regra. Então é assim. Ô, Roberto, o nível da loucura aqui em casa é tão grande que meu marido ele não trabalha com riscos, ele é gestor, né, operacional. Então, é assim, para as crianças, vamos sair, todo mundo fez o cheque, todo mundo cheque feito, olhou o quarto, vai viajar, tá? Checklist antes de sair de casa. Pô, mãe, já fiz o cheque. Então, eu falei assim, gente... Mas é isso. Quem trabalha nisso, gente, se você for pensando nesse cenário que a gente está desenhando aqui, você chega fácil. Vitor, agora vamos escutar um lado, antes de eu chamar a Mayara para fechar aí um pedaço da Maturidade, Patrocínio e Cultura, eu vou chamar o Vitor, porque o Vitor está quietinho ali, cara, para participar um pouquinho. Vitor, como vocês fizeram isso aí? Nesse primeiro momento ali, quando você vai discutir identificação, né? A primeira prosa que você tem com a área de negócio a primeira dúvida que surge é exatamente isso, tá? Eu não tenho registro histórico de incidentes documentado, né? Uma vez que você não tem framework rodando de gestão de riscos, você não tem uma base histórica para ter comparação ali, embasar sua probabilidade, os impactos. Então, a primeira pergunta que eles fazem é exatamente essa dúvida. Que cenário, né, que eu vou utilizar? O pessimista, o normal? Né? Então, você tem que já dar uma tutoria ali, ó, pensa assim no tangível, mas um pouquinho assim pessimista, né? Justamente porque no primeiro momento, pode ser que tenha um certo receio, né, da alta administração também na quantidade de eventos que você vai levantar ali naquele momento inicial, né? O número pode chamar um pouquinho de atenção. Então, você já faz uma pré-triagem com a área de negócio ali, ó. Vamos pensar nesse cenário aqui. Se porventura o impacto não for tão relevante e a severidade não for muito relevante, vamos deixar ela aqui no bolso e vamos trabalhar melhor, né? Vamos discutir mais ali a respeito desse evento aqui e vamos evoluindo pouco a pouco, né? Com o tempo a gente vai ter uma base histórica para se basear, documentada, né? Que daí lá na frente vira insumo para fazer a avaliação de probabilidade novamente e vai evoluindo, né? Mas o primeiro exercício sempre é um pouquinho assim meio
nos cenários, né? Você tem que adotar alguns critérios e imaginar o que poderia acontecer aqui, certo? Então, sempre a primeira conversa de identificação é bem por critérios e cenários e um pouquinho do brainstorm que você faz ali a quatro mãos com a área de negócio, né? Que você está ali contribuindo. Bacana. Normalmente eu falo para o pessoal que é mais fácil, só que como você faz isso na consultoria, o cliente do outro lado, a Mayara vai poder falar um pouquinho disso, dessa percepção, mas normalmente quando a gente fala isso para o cliente, a gente chega com a expertise e fala, olha, por que a gente não faz faseado? Ao invés de você chegar com todos os cenários, vamos fazer um cenário, vamos chegar até os indicadores desse cenário para mostrar como isso foi mudando, foi melhorando. Depois a gente pega mais um pedaço. Não faz todos os processos de uma vez, sabe? Aí a pessoa, o cliente do lado de lá fala assim, pá, você está querendo enrolar, você não está querendo... Aí você fala, pô, não é bem assim, né? Mas existe ali todo um cuidado que você tem que ter na hora de fazer essa perspectiva. Mas deixa eu ser para o final, por quê? Já foi meio que de caso pensado. Você pode colocar um pouquinho da sua experiência a respeito do primeiro ponto que nós passamos, mas depois você já pode encaixar aí na sua fala a partezinha de mapeamento de processo, que eu sei que você adora. Aí você já pode entrar no item de mapeamento de processo, que é o segundo passo, pessoal. Tá bom, combinado. Então você deixou a parte mais difícil para mim. Todo mundo já respondeu, agora tem que inventar outra resposta. Mas tá bom, vamos lá. Não, focando nessa parte de maturidade, né, de patrocínio e cultura, eu acho que o que a Aline trouxe aí, o Tone at the Top, realmente é muito importante. Se a gente não tem essa base, esse embasamento da alta liderança, a coisa não acontece, porque tem que estar muito alinhado os objetivos da empresa, né? E esse cascateamento ele tem que acontecer, porque senão realmente as pessoas acabam não parando o dia a dia para fazer esse trabalho, não dão a importância, né, necessária que precisa, enfim. Então, isso é muito importante. Então, dentro do Tone at the Top, que eu acho que, além do exemplo do líder, né? Uma comunicação clara e consistente, né? Toda hora a gente está falando a mesma coisa. A responsabilização também é um desafio que a gente vê bastante. Às vezes a gente vai sentar com um gestor de primeira linha. E para quem não sei se todo mundo que está ouvindo a gente tem essa familiaridade entre primeira, segunda, terceira linha, né? Primeira linha são os gestores de negócios, gestores das áreas. Às vezes a gente vai sentar com um gestor de primeira linha e a gente começa a investigar o risco e tudo mais, e a responsabilidade daquele risco nem sempre para ele é tão clara que é dele. Então, essa responsabilização da primeira linha é muito importante, né? O ownership, ele tem que se sentir dono daquele KPI ou daquele KRI, né? Aquele indicador do risco. Então, essa responsabilização é muito importante. Ele assumir o erro, ele como dono, né, do risco. A estratégia ela tem que estar alinhada com governança para a coisa acontecer. E eu estou falando de meta individual mesmo, desde lá de cima, um cascateamento até a operação, estrutura de comitê, estrutura de governança, a cultura de denúncia, né, e apoio para quando algum funcionário, alguém, para o pessoal se sentir realmente à vontade para denunciar ou relatar alguma preocupação, alguma coisa do dia a dia, né? Acho que isso também é importante. E principalmente a parte de treinamento aí que já foi bastante tratada aí por vocês. E até puxando um pouquinho dessa parte de aculturamento que eu gosto bastante, a gente trabalha bastante nisso. A gente teve um cliente que a gente tinha muita dificuldade de alinhar esse discurso realmente de responsabilização de primeira, segunda, terceira linha. E uma das coisas que a gente fez na época, que pareceu até meio dumb, assim, meio idiota, mas que funcionou muito bem, foi a gente definir um discurso do que a gente ia falar quando a gente chegasse para esse gestor de primeira linha. E a gente escreveu esse discurso em Word, e eu fiz os consultores decorarem, o dono, né, o gestor de riscos decorou, todo mundo decorou, e a gente usava exatamente as mesmas palavras e o mesmo discurso para começar todas as reuniões. Acabou virando, a gente usou de repetição justamente para catequizar o pessoal, e isso funcionou muito bem. O resultado do trabalho que a gente teve foi muito positivo, e eu tive uma comparação, porque a gente já tinha feito outros trabalhos lá dentro com as mesmas pessoas, que o resultado não tinha sido tão efetivo. Então, essa repetição funcionou muito bem.
né? Além dos treinamentos periódicos, das pílulas, né? E-mail, cartaz, tem algumas empresas que colocam o fundo de tela ali. A gente tem feito também em alguns clientes nossos programa de agente de integridade, que eu achei super bacana, assim, foi um cliente nosso pediu essa proposta para a gente, e hoje a gente já está começando a aplicar em outras empresas, vou compartilhar um pouquinho de como funciona com vocês, mas tem vários nomes por aí, tem algumas empresas que colocam agentes de compliance, né, ou até programa de compliance mesmo, mas o que a gente tem feito? Dentro de todos os departamentos das empresas, a gente seleciona, né, geralmente é o gestor ou a pessoa que seleciona aquele consultor, aquele profissional, aquele funcionário que tem mais engajamento, que tem mais controle, que é o cara que entrega mais na área, para ele ser o agente de compliance daquela área, o agente de riscos daquela área. E aí a gente tem no final do dia ali um grupo de 20 pessoas, é um programa que geralmente demora 1 ano, então, a gente tem essas 20 pessoas que a gente dá um treinamento muito forte de compliance, de gestão de riscos, de integridade, e essas pessoas elas são responsáveis por disseminar essa cultura dentro da área, como se fosse uma CIPA do compliance, né, de gestão de riscos. E aí a gente cria algumas ferramentas de monitoramento, de KPI mesmo, para a gente avaliar e mensurar o impacto que cada um está fazendo na disseminação dessa cultura, e no final do ano a gente dá prêmio, 1º, 2º, 3º lugar, então isso acaba virando uma competição saudável entre as pessoas das áreas, justamente né, com esse objetivo de disseminar a cultura de compliance, de riscos, de governança dentro da empresa. E para finalizar esse tópico, uma coisa que você trouxe também que eu acho que é muito importante, é a ciência e o combinado do que a gente não vai sair do 0 para o 100%, né? Que é isso que você trouxe agora, né? Acho que é o step by step. A gente está no 0, vamos sair do 0 para o 20%, depois do 20% a gente foca no 30%, depois do 30% a gente vai para o 50%, porque a coisa vai mudando no meio do caminho. Às vezes a metodologia que a gente pensou lá no começo não é tão aplicável para o negócio, a gente não precisa de uma matriz de risco tão estruturada, a gente consegue uma coisa mais enxuta e que seja mais objetiva, entrega um resultado melhor. Então eu gosto muito dessa ciência e desse combinado do vamos sair do 0 para o 20% e a gente, né, aos pouquinhos vai desenrolando e fazendo a coisa acontecer. Maiara, a gente tem a rede de integridade, que são esses embaixadores, né, ou multiplicadores dessa cultura, tanto de integridade quanto de risco. Nossa organização são 130 pessoas, a gente se reúne todo mês com eles, um de cada área, e realmente é um programa super bacana, porque nos ajuda nessa capilaridade, né? A gente está, aqui no nosso caso, na nossa realidade, um estado muito grande, então eu não consigo estar em todos os lugares, então é muito bom mesmo essa interação. E eu concordo 100% com o que você falou aí do step by step. Eu acho que, às vezes, quando a gente vai iniciar um trabalho, a maior angústia, às vezes, do profissional da segunda linha ali, que vai iniciar essa jornada, se preocupa muito com a metodologia, de uma metodologia muito sofisticada e algo muito complexo, e esquece das pessoas. Né? Eu acho que focar nas pessoas, nessa conscientização, em treinamento, de tornar o risco, a gestão de riscos mais palatável, eu acho que é o grande fator de sucesso, e a metodologia você vai ajustando no meio do caminho. E aí, já que a gente está falando de básico bem feito, é melhor começar com algo mais simples, mas que traga um resultado para a organização, do que a gente começar com uma Ferrari que vai ficar estacionada na garagem, que ninguém vai utilizar. Com certeza. Então, eu acho que... Eu falo com os nossos consultores que o nosso maior índice de fracasso é quando a gente produz papel que não é usado para nada, né? Depois, então, é claro que já aconteceu no passado do cliente querer uma matriz de risco gigantesca e a gente ouvir o que ele quer, entregar o que ele quer, mas no fim do dia ele não conseguir aplicar porque não é o que ele precisa. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura justamente para alinhar o que ele efetivamente precisa e para a gente entregar o que ele vai usar depois, porque senão nenhum dos dois ganham, né? A gente não vai continuar com eles porque o trabalho não foi efetivo e ele vai ter gastado dinheiro à toa. Então isso é muito importante, né? E, Roberto, não sei se você me permite já puxar um pouquinho dessa frente de mapeamento de processos. Claro, pode puxar. Só dando um exemplo de como isso é mais comum do que a gente imagina, na live anterior, das 14 horas, teve presente a Vanessa Anselmo, que é do Carrefour, né, a gestora lá de compliance lá do grupo Carrefour. E eles também têm esse cenário de gestão de
de embaixadores, como vocês citaram. A mesma. É lógico que eu não sei se tem 130 como tem aí em vocês, mas que a Aline citou, mas também utilizam da mesma forma para fazer essa disseminação. Bacana, né? Muito bacana e funciona bastante, assim, e como que a gente está fazendo, como eu não tenho, a minha especialização é gestão de riscos, processos, projetos, e a gente combina um ano inteiro, né, de treinamento. Então eu trago parceiros nossos, um cara muito bom em cyber security que vai fazer uma palestra um mês de cyber, no outro mês eu trago um cara muito bom de LGPD, porque daí a gente consegue oxigenar os temas também, né, e deixar todo mundo atualizado com os melhores do mercado. Então é bem bacana, assim, funciona muito bem e a gente aprende também. Né, eu participo de todas as reuniões, porque acaba sendo um treinamento, uma atualização para mim também. Então, é muito legal. Muito bacana. Fica à vontade para emendar aí. Puxando aí a parte de mapeamento de processo, uma coisa que eu geralmente, quando a gente, né, pegando a experiência aí dos clientes que eu vou fazer, né, que a gente atende, acontece até bastante o cliente falar para a gente assim, vamos pular mapeamento de processo e vamos fazer matriz de risco direto, porque eu preciso da matriz de risco. E eu nunca pulo, porque eu acho que quando a gente tem o desenho do processo, a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais efetiva e a gente consegue observar os riscos de uma forma mais clara. Tanto o consultor que está ali na ponta, o gestor, o dono do risco, que a gente vai ter que alinhar depois, se teve algum mal entendimento, né, na hora do processo, isso ali na hora da validação do fluxo é uma coisa que a gente consegue validar. Então, eu acho que são algumas horas que a gente vai usar a mais, mas que no fim do dia vai mudar todo o resultado, toda a entrega do trabalho. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu acho que é muito importante também a gente definir no começo de um trabalho, quando a gente vai fazer mapeamento de processo, é a definição clara do nível operacional que a gente vai mapear o processo. Porque quando a gente tem que fazer uma matriz de risco e controle, é muito importante que a gente tenha uma visibilidade, pelo menos de atividade, ideal de tarefa, né? E aí aqui na Proxy a gente tem 4 bullets que a gente divide para a gente mostrar para o cliente e alinhar isso com o cliente para não ficar nenhuma dúvida. O primeiro deles é o de macroprocessos, né? Que basicamente um fluxo bem alto nível mesmo, é onde que está ali o valor do negócio. O segundo deles é o nível de processos, que a gente consegue ver as interações entre os conjuntos das atividades. O terceiro deles, que já é um pouco mais comum acontecer, que é o de atividades, que é o que deve ser feito, né? É o que e o quem, né? As dependências e as sequências. E por último, o quarto é o de tarefas, que é o como, né? E aí no como a gente vai ter lá detalhamento de outputs, tem algum formulário, que sistema que a gente faz o quê, ele é bem mais detalhado. Eu particularmente gosto muito de fazer o de nível de tarefa para a gente ter um resultado na matriz de risco e controle depois que seja mais efetivo. Mas, em alguns casos, já aconteceu da gente parar no nível de atividade por questão de tempo mesmo e enfim, a gente precisaria entregar num determinado tempo, era um trabalho regulatório, não dava para descer num nível tão grande, senão a gente não ia atender o prazo regulatório. Até vi ali que tem uma perguntinha de certificação de ISO, se dá para começar aos pouquinhos e tal, depende muito de quando você vai tirar essa certificação, né? No caso do regulatório, a gente tem um prazo de entrega, e aí não dá para fugir realmente. Quando você não tem ainda essa certificação, você consegue ir arrumando a casa aos pouquinhos para quando chegar essa data, você poder ser avaliado de uma forma justa, né? Ei, Mayara. Bom, Mayara. Perdão. Pode falar, Vitor. Desculpa interromper. Não tem, assim, na minha visão, como pular essa etapa de mapeamento, né? Primeiro que, se o gestor não conhece para que o macroprocesso está ali, né, ele não vai ter essa visão espelho, né, dos eventos de riscos ali que pode acontecer, tirando o fato que tem muitos setores que podem ser similares, né, em várias unidades, mas tem ambientes de controles diferentes, né? Você pode estar mapeando um evento de risco ali, considerando um ambiente de controle, uma dispersão geográfica ali, e mesmo assim ter vários processos assim que são diferentes, né? Então, tudo isso vai ter que levar uma bolha ali de risco corporativo com várias fontes de riscos, né? E quando o cliente pede para pular essa etapa, a gente já tem um feeling do nível de maturidade que a gente está entrando. Então, o aculturamento ele tem que ser um pouquinho mais forte desde o momento da proposta. Isso. Mas até hoje tem funcionado assim, a gente consegue
explicar e, enfim, fica claro para todo mundo da real necessidade, né, dessa etapa que realmente não dá para pular. Muitas É vezes nem interessante. instrução de trabalho não vai existir, né, em ambientes assim. E é até interessante, Maero, eu ia colocar essa observação, uma experiência que eu tive até em outra empresa, quando você resolve pular, né? Quando o dono do risco fala, não, esse é meu risco, você tenta fazer o mapeamento e ele não concorda em fazer, e depois você consegue conscientizar a importância conscientizar de fazer o mapeamento, ele descobre que aquele risco que ele achava que era, não era outro. Exato. Né? E às vezes ele fala que não tem risco, né? E aí você tem não que tem controle, né? O risco sempre vai existir, né? E pode estar mitigado ou não, mas o risco ele vai existir. Acordar de manhã é um risco. Exatamente. Então, essa definição, né, é muito importante desde o começo. E aí entra de novo o aculturamento, mais uma vez. Maiara, eu brinco que o risco está sempre no iCloud, sabe? Não tem o iCloud, tudo está no iCloud hoje. Eu falo assim, seu risco está ali no iCloud, pronto para acontecer. Exatamente. O nosso desafio é aquela questão de não, todo mundo fica achando que a gente está mexendo no queijo, né? Assim, não mexe na minha gaveta, não. Só que a ideia é a gente ajudar esse processo, né? Então, eu acho que isso é o nosso papel de trabalhar a cultura dentro da empresa, de conscientizar sobre todo mundo tem risco, a gente já tem risco na hora que a gente nasce, né? A partir do nascimento a gente já tem risco, né? Então, eu acho que é conscientizar todo mundo da importância desse trabalho e fazer o passo a passo, que eu acho que é o mais importante. Uma coisa que eu ia fazer um comentário aqui que é interessante é que, assim, a gente falou que lá no início a gente comentou que a gente obteve a ferramenta, né? Só que todo mundo acha que teve a ferramenta, aperta um enter e está tudo lá. Então, assim, não é, tudo é um processo, a gente está num processo. Então, as pessoas precisam entender, tem alguns com a maturidade mais elevada, outros estão engateando, não, e outros, né, estão começando. Então, eu acho que, assim, é um processo que é longo mesmo, mas que a gente tem que estar consciente e estar trabalhando junto. Então, é o aculturamento mesmo, é conscientização, é workshop, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso. É isso aí. Eu estava Desculpa, eu estava vendo uma pergunta ali no chat, que é, antes do mapeamento de processos, se a gente considera o risco, né? Ou se só mapeia e depois, até tentando responder de uma forma rápida, antes da gente chegar num cliente para fazer o trabalho de gestão de risco, mapeamento, etc., a gente faz uma fase inicial, que eu chamo de Entity Level Control, né? A gente entender o nível de objetivo, de risco da empresa, então a gente faz entrevistas com os donos, né? Se for uma empresa de dono, com os acionistas, com os conselheiros, com os diretores, com o CEO, com o CFO, com todo mundo que está lá no board, né? Lá em cima, para entender os objetivos, as principais preocupações. E aí, com base nessas entrevistas, que são, às vezes são conversas que vão rolando, tem gente que já chega e traz tudo para a gente, tem outros que já são mais travados e a gente tem que puxar um pouquinho mais, a gente tem um questionáriozinho que a gente deixa na manga para esses casos, mas com base no resultado dessas entrevistas, a gente monta um escopo de trabalho focando nos maiores riscos, né? Quais são os principais processos que são impactados por aqueles riscos, alinhados com os objetivos estratégicos da companhia. Então, a gente não chega fazendo mapeamento de tudo à torta à direita, não. A gente pega, com base nos objetivos, quais são os processos que são impactados, né, com os principais riscos e as preocupações da alta direção, e aí sim a gente tem um escopo para começar a fazer esse trabalho de mapeamento, matriz de risco, etc. Eu acho, Maiara, que assim, quando a empresa ela tem já uma cultura, por exemplo, inclusive de qualidade, que ela já é certificada na 9001, essa etapa do mapeamento de processos, ela já é mais intrínseca, né? A empresa já está mais acostumada com isso, então, normalmente, ela já tem os processos ali, pelo menos a sua grande maioria já mapeados, e aí a gente pode, né, vamos colocar assim, não eliminar uma etapa, mas a gente ganha muito tempo já nesse diagnóstico de riscos, quando a empresa já tem essa cultura de mapeamento de processo. Agora, quando a gente vai fazer pela primeira vez, e ainda não tem nem sequer os processos mapeados, eu concordo que a gente deve começar com esse alinhamento de tentar entender os riscos para a gente não gastar uma energia desnecessária mapeando, né, processos aí de baixo risco. Mas o ideal, na minha visão, é que a empresa sempre tenha os processos todos mapeados. E aí fazer o diagnóstico de riscos é um outro passo, né? E eu não posso deixar de lado as minhas queridas fintechs, que eu atendo muita fintech também. Esse mundo de startup é outro universo.
Se a gente chega mapeando muita coisa essa semana que vem o processo já mudou inteiro. Então, a gente tem que ter também uma flexibilidade a depender do tipo de cliente que a gente está. Porque se ele está no comecinho de uma operação, a gente começa a mapear o negócio e as startups são muito boas nisso, né? Muda muita gente, muda muito processo, muda o objetivo. Então, a gente tem que alinhar a nossa forma de trabalhar, que ainda é um pouco Caxias, dentro da realidade daquela operação, para que ela seja efetiva, né? Isso. E também, assim, uma mudança de mindset, acho que é importante, né? Principalmente para o profissional de riscos, eu acho, e para o gestor de primeira linha, que é eles acharem que o processo de gestão de risco se resume ao diagnóstico. E diagnóstico, para mim, é o inicial, né? É o primeiro degrau, vamos colocar assim, da escada. E eu sempre brinco, gente, quando a gente faz diagnóstico, eu estou tirando fotografia estática. A vida organizacional ela é dinâmica, por isso que o processo de gestão de riscos ele é contínuo, que ele tem que ser revisto o tempo inteiro. Agora, eu acho que assim, o fator, depois que a gente passou por essas etapas do básico bem feito, né, de mapear, de aculturar, de dar treinamento, de fazer o diagnóstico, de mapear processos, eu acho que um fator determinante, Roberto, para a gente manter esse processo vivo dentro da organização e não ser algo que vai morrer ali como um projeto e pronto, acabou, é realmente a alta administração da organização adotar esse trabalho como uma medida de referência para a tomada de decisão. Porque se ela continuar tomando decisões sem considerar os riscos, sem enxergar valor naquele processo, com o tempo isso vai morrer na organização. Você vai ter uma ferramenta, vai ter papel na gaveta e não vai servir para nada. Então, esse aculturamento também de inserir a gestão de risco no processo de tomada de decisão estratégica é muito importante. As multinacionais já estão mais acostumadas. O desafio em organizações como a nossa, né, Carla? Incorporar isso, são pautas sempre muito cheias de conselho, é difícil ali a gente brigar por 5 minutinhos de uma pauta, mas aí é o momento, né, do comitê atuar fortemente, um comitê de risco. Desafiador, né, Aline? Desafiador. E esse eu acho que é o momento que a gente está hoje, sabe? De realmente sair desse, olha, mapeamos, estamos rodando o sistema, temos para uma incorporação ali na tomada de decisão estratégica. Pessoal, só deixando claro, eu vi a pergunta, e assim, deixando claro que o desenho desta pauta, da live que a gente está fazendo, é para um template padrão, tá? É lógico que para fintechs a gente faz de uma forma, para empresa, cada empresa a gente vai adequando, tá? Mas eu tenho que partir de uma premissa básica e depois dali eu vou adequando de acordo com o tipo de empresa, com as necessidades, de acordo com a entrevista com os interlocutores e assim vai, tá? Com os envolvidos no cenário. E assim, eu acho que um ponto importante, porque quem trabalha na Perinit sabe, né? Eu sou conhecido como o chato dentro da Perinit, justamente por causa de processo. Se a pessoa não tiver, se ela não vier conversar comigo e não falar do processo, eu não respondo. Então, assim, como gestor, né, da área de privacidade, segurança, da Perinit, né, e tem uma parte que eu pego ali de infraestrutura, quando eles começam a falar, eu falo assim, isso está onde, em qual processo? Para a gente poder começar a conversar a respeito de qualquer alteração, de qualquer mudança. Porque, querendo ou não, quando a gente fala, e a Perinit é uma empresa certificada ISO 27001, né? Por que você começa pela 27001, neste caso de segurança? Justamente para emplacar os processos. Porque você consegue pegar todos os processos permeando quase todas as áreas da corporação, de acordo com o objetivo que você tem. A Perinit, como não foge à luta, nós colocamos o que dentro da nossa certificação? Desde o processo de venda até o distrato com o cliente. Nós não chegamos no nosso escopo e falamos assim, eu quero pegar um data centerzinho, um pedacinho do estudo. Não, a gente pegou o processo como um todo. Então, quando a gente começa a falar de qualquer alteração, por que eu estou dando essa volta ao mundo para falar de gestão de processos? Porque é muita gente que não faz gestão de processos. E aí o que acontece?
as coisas vão mudando, os procedimentos, a Maiara usou uma outra palavra, né? As tarefas, as coisas vão mudando, e ao invés da pessoa fazer aquela gestão, isso mudou, eu preciso ir lá e atualizar, eu preciso ir lá e alterar. Isso não vai acontecendo. E aí, quando você tem uma corporação grande, das pequenas, até as pessoas têm aquela rádio peão, isso mudou, tá? Isso é assim. Mas quando é grande, se a pessoa não se baseia pelo processo, pelas tarefas, pelas atividades que estão escritas, como é que funciona? Aquela pessoa saiu, morreu a empresa, então. Aquela pessoa conhece mais. Não tem nada escrito. Como é que faz essa tarefinha simples? Putz, não sei, vou ter que ligar para o cara que foi demitido, porque não está escrito. Não está em lugar nenhum. E às vezes as pessoas pecam com isso. Sabe aquele cenário? Eu gostei da pergunta do participante anônimo, que depois, se o participante anônimo quiser se declarar aí o nome, fica à vontade. Eu gostei da pergunta, mas eu acho que é algo que, assim, no mundo de hoje, eu sei que está tudo muito corrido, muito apressado, mas a grande maioria dos gestores das empresas familiares e para um cenário de pequena, usa essa afirmação para não fazer. Eu vou fazer por causa disso aqui. Eu vou fazer esse ponto eu não vou fazer porque o risco é baixo. Então, Roberto, é exatamente isso. Os objetivos também mudam, certo? Hoje em dia, você ter um plano estratégico de 5 anos é muito difícil você não rever ele no meio do caminho, né? Trocou o objetivo, pode mudar o seu apetite, né? As premissas ali, tudo. Então, não tem como ser quer ver um cenário de mudança? Vou dar um cenário de mudança dessa aí, ó. Toda a empresa fazia a defesa das informações confidenciais, né, do negócio. Ou seja, eu sou a Coca-Cola, eu sou ali o Guaraná, eu tenho a fórmula mágica, então vou proteger as informações que estão ao redor desse core. Certo? Todo mundo protegeu nos bancos, vamos proteger isso aqui, senha, parará, parará. Veio a LGPD e falou assim, olha, a soma dessas informações é dado pessoal. E aí, cara? Quem protegia o nome do cidadão? Ninguém. Quem protegia o e-mail do cara? Ninguém. Aquilo que você tinha lá como, isso aqui é baixo, isso é risco baixo. Hoje é multa. Tem uma porcentagem do faturamento bruto ou sim, né? Aquela parte lá dos 50 milhões, para quem não sabe, lá da LGPD. De uma hora para outra o negócio fez isso aqui, pá. Então, não dá. Quem já tinha coisas mapeadas, foi muito mais fácil. A pessoa fez o quê? Eu tenho as tecnologias, eu tenho os processos desenhados, eu vou ter que mudar alguma coisa no processo aqui, porque é para proteger o dado pessoal sensível. Ponto. Isso aqui eu vou mudar, porque a tecnologia, basta eu virar a ótica de defesa dela para essas informações. Foi mais fácil. Quem não tinha, se deparou ali com empresas falando, olha, você vai entrar numa casa de investimentos de milhões. Aí o cara até assustava, né? Tremia na cadeira. Ai, meu Deus. Então não é... Entende? É lógico que a gente está falando de empresas gigantes, empresas grandes, médias, pequenas, fintechs, né? Tem até aí menores, até se bobear. Mas precisa ter esse critério, né? Precisa ter. Quando começa a partir desse cenário, empresa familiar é muito assim. Peraí, eu vou fazer esse cenário aqui que é baixo risco, eu vou fazer esse cara aqui que é médio, ou eu vou investir em tal coisa ali que eu vou ganhar dinheiro mais rápido. E aí sai tomando decisão, mas qual que é o... Sabe? Eu vou pular. Chega, não vou falar mais, porque senão eu começo a... Roberto, eu estou com você. Começo a contar muitos casos. Eu adoro gestão orientada a processo, é comigo mesmo. Adoro. Eu também. Tem uma frase, Roberto, tem uma frase que eu ouvi esses dias num podcast que eu gostei bastante, como a gente está chegando ao fim, acho que vale deixar para reflexão aí. Que o nosso desafio aí, com o nosso trabalho de ética, compliance, gestão de riscos, etc., ele não é
não é sobre pegar quem está quebrando as regras, e sim quem está usando as regras para fazer a coisa errada. E muitas vezes, a gente que está imerso nesse trabalho, a gente fica muito atrás de quem está quebrando as regras, mas quem está fazendo a coisa errada não está quebrando as regras, está fazendo de uma forma que quem está monitorando não vai pegar, né? E por incrível que pareça, quem falou essa frase, é onde eu peguei, acho que vale dar os créditos, foi Andy Festel. Não sei se vocês todos estão familiarizados com esse nome, mas é o ex-CFO da Enron, né? Então, foi o cara que foi o principal responsável, né? Um dos principais responsáveis pela mudança e pela criação da SOX depois, né? Por todo aquele escândalo que foi a Enron. Então, enfim, é um podcast, o nome é Ethics Talks, quem tiver interesse depois procurar. Acho que não tem em português, só tem em inglês, mas tem algumas lições de quem foi pelo caminho errado e disse que se arrependeu, né? Quem sou eu para julgar? Não, fantástico. Porque o que o pessoal não percebe, eu vejo isso até dentro da própria pirâmide. O que o pessoal não percebe é que, assim, o que está errado fora do padrão é fácil de pegar. Né? É que nem medir o vento. Aqui, ó, você pega facinho. Difícil mesmo é você localizar o cara que usa das regras para fazer o errado. É fantástico. É isso mesmo. Mas vamos lá, eu preciso avançar pelo menos mais um ponto aqui, gente, que depois desse mapeamento de processos, dentro do nosso e-book, que depois vocês vão poder, o pessoal que está assistindo vai poder ter aí o e-book, até porque já foi compartilhado aí o link e tal, gestão de riscos. Tem um item, gente, que todo mundo, né, a gente fala, mas eu tenho que frisar aqui, porque eu falo muito isso dentro da Pirinity. Planejamento, em todos eles tem, tá? Em todas as fases tem planejamento, você gasta um tempo planejando a forma, como vai ser feito. Tá? Você tem isso em todas elas. Não adianta achar que vai pegar o resultado do A sem planejar o B e vai sair fazendo, que não vai. Não vai. Você gasta mais tempo planejando para depois executar. Sair executando vai ter que fazer 3 vezes. Normalmente é o que acontece. Ok? Então vamos lá. Vamos para essa Esse parte é o desafio, né, Roberto? Esse é o desafio. É o desafio de convencer o planejamento, né? Porque o planejamento é o principal, é a base, né? Pois é, cara, tem tanto. E assim, se você juntar a metodologia de gestão de risco, de acordo com a que você utilizar, se você casar isso com a metodologia de gestão de projetos, cara, olha que hoje já está lindo, a metodologia de gestão de projetos já traz um cenário de risco. Eu sou da época que isso não tinha lá. Não estava lá dentro da metodologia de gestão de projetos. Você tinha que casar um item com o outro, sabe? Hoje já está mais desenhadinho. Gente, é mais facinho. Quem quer, eu vou começar ali, vamos lá para a parte de riscos. Né? Tem um ponto importante que vocês, que eu gosto sempre de frisar também, aproveitando, estou falando também aqui, porque eu sou chato, tá, gente? Eu gosto desse papo. Se todos puderem, quem não puder estender mais 5 minutinhos, gente, só me avisar. Mas existe uma parte de priorização dos processos, né? E isso eu falo muito porque dentro lá da política da área de segurança da informação, normalmente esse tema é erroneamente tratado ali dentro, porque a gente fala de gestão de continuidade de negócios e não de segurança, né? Ele deveria ser tratado num fórum apartado, mas normalmente nas empresas esses itens estão ali dentro. Como que você prioriza esses processos? Se você faz uma priorização, se você faz um levantamento, um BIA, né, uma análise de impacto do negócio, você teria essa priorização. Por que, então, que as empresas cismam em fazer tudo antes de fazer o danado do BIA? Deixa o BIA pro... agora eu estou maduro, vou fazer o BIA. Você não acha, não, Mar, que isso dá uma... agora que eu estou redondo, sabe, parece obra de rua. Agora que eu já asfaltei tudo, eu vou fazer aqui o saneamento. Aí quebra tudo, passa duto. Não dá essa impressão? O BIA
Planejamento e o acompanhamento, né? Por isso que sempre quando a gente faz trabalho de gestão de qualquer trabalho nosso, eu sempre coloco o PMO acompanhando junto, porque qualquer reajuste de rota, isso é uma coisa que tem que ser semanalmente, né, realinhada, porque vai ter reajuste, é normal, né? Só que a gente tem que pegar isso antes de concretar, para depois não ter que quebrar de novo. A modificação sem avaliação de impacto não faz sentido, né? Realmente, primeiro avalia, depois aceita, né, a modificação. Então, é Pois é. exatamente isso. Vamos lá, me conta um pouquinho. Vou pegar aqui o exemplo de novo do pessoal aqui do CNI, do Sistema S aqui, para falar um pouquinho. Vocês já chegaram nesta parte? Eu sei que vocês estão fazendo isso aos poucos. Em que parte vocês estão da gestão de riscos? Que vocês já conseguiram avançar? Eu sei que vocês já têm, né? Mas assim, dentro daquela parte em que vocês avançaram na metodologia, no básico bem feito, então ali dentro vocês já fizeram a identificação dos riscos, né? Vocês já fizeram aquela parte do inerente, avaliação de risco. Conta um pouquinho para a gente desse parto. Vou falar. A gente, antes da aquisição do sistema, vamos colocar assim, a gente já tinha feito em conjunto com a nossa área de processos. Olha que legal, a gente tem uma gerência de processos aqui na federação. Então, a gente partiu da cadeia de valor e fomos lá, como a Mayara colocou, macroprocessos, processos, subprocessos, tarefas, atividades, e a gente já tinha, na unha mesmo, né, como eu gosto de falar, a gente já tinha feito toda a análise, todo o diagnóstico, identificando os riscos, fatores de riscos, consequências, análise de probabilidade de impacto, risco inerente. Os processos que já tinham controles, a gente já tinha mapeado os controles, avaliado os controles até chegar no risco residual e ver se ainda tinha alguma medida adicional. Então, isso, manualmente, a gente já tinha feito. O momento que a gente está hoje é fazendo, como isso foi feito lá em 2020, a gente, com a aquisição do sistema, a gente está fazendo a revisão, porque já era o ciclo mesmo normal de fazer toda essa revisão de todos os processos, e aí muitos processos também já mudaram, né, já foram atualizados, então a gente está fazendo essa revisão e fazendo um input de dados no sistema. E aí os processos que já estão imputados, os gestores estão analisando. Em que pé que a gente está hoje, Federação das Indústrias de Minas Gerais? Nesse momento que eu falei de aculturar reuniões em comitê para apresentar os riscos, monitorar, né, tá sempre alinhada ali com relação ao apetite a riscos. Então, a gente está nessa etapa de, vamos colocar, de inserção desse processo na estratégia da organização mesmo. Alguns ganhos, né, pequenas vitórias que a gente já colocou. Eu não vim aqui só contar boa notícia não, viu, Roberto? Então, tem que falar a verdade, né, em que ponto que a gente está, porque eu assim, minha angústia no começo era ouvir profissionais, às vezes, de multinacionais falando de coisas que eu falava assim, gente, acho que eu nunca vou chegar ali, eles não têm dor nenhuma, é tudo maravilhoso, e não é tudo maravilhoso, tem muitos percalços aí no caminho, né? Então, estou nessa fase mesmo de tentar incorporar isso na decisão estratégica da nossa alta administração, enxergar valor nesse trabalho e passar, né, a inserir na rotina, vamos colocar assim, estratégica e operacional, mas uma pequena vitória que a gente já conseguiu, que eu estou super feliz. A gente está num momento agora de planejamento estratégico, e aí no planejamento estratégico a gente também tem workshop com todas as áreas de negócio, e nós estamos lá como representante, né, dessa segunda linha, provocando as discussões com relação a riscos, nesse trabalho de construção dos acordos de resultado. Olha que legal. Então, a gente está ali querendo, bem ou mal, conseguindo inserir, imprimir uma visão de riscos para todos esses planejamentos e para os acordos de resultados e metas que vão ser acordados aí para os próximos 3 anos. Então, é isso, uma vitória a cada dia, um passinho de cada vez, e lembrar sempre, eu acho, sabe, Roberto, que é jornada de maturidade mesmo. O Vitor colocou muito bem ali, um primeiro ciclo, às vezes a gente fica até um pouco na subjetividade, porque a gente não tem ali o registro histórico, mas aquilo vai se aprimorando. Né? Acho que hoje, na revisão, a gente já está muito melhor do que quando a gente mapeou. Lá em 2020, a primeira vez, a gente já percebe que os gestores se apropriaram mais desse processo, já se enxergam mais, Mayara, como donos do risco. E por aí vai. Aos pouquinhos a gente vai avançando. Mas a Federação de Minas é nesse pé que a gente está. E até pegando um gancho aí, só para deixar o registro também, a gente também fez na unha, né, Aline, como você fala,
A gente teve também, lá em 2019, a gente fez o mapeamento de todos os processos, foi depois que a gente adquiriu a ferramenta e a gente deu um passo para trás para fazer o básico bem feito, né? A gente pensar, vamos fazer devagarzinho, e aí a gente criou, fazendo a revisitação de todos dessa matriz de risco, porque o que foi feito lá atrás, né? O ciclo vai rodando, e aí a gente chama aqui de áreas pilotos, né? A gente começou com algumas áreas pilotos para não pegar tudo aquilo e simplesmente colocar, imputar no sistema de uma vez só, porque a gente sabe o que vai virar isso depois. Então, a gente resolveu pegar algumas áreas pilotos para a gente revisitar, trabalhar para imputar isso no sistema. Então, assim, é um trabalho de aprimoramento, é um trabalho de conscientização, de cultura, é um trabalho de formiguinha mesmo, que eu bem chamo aqui. E de muito suor, porque aqui na FIENG, para você ter uma ideia, Mayara, considerando o sistema, todas as casas, tá, SESI, Senael, no nosso primeiro diagnóstico, assim, a gente tinha 642 processos para serem mapeados. Aqui é uma enormidade mesmo, a Carla sabe bem a nossa realidade de muitas unidades. Se precisar de ajuda, pode me chamar, tá, Aline? Eu estava esperando a Mayara falar isso, viu, Aline? Gente, eu tô me segurando, eu me seguro, né? Pois é, são muitas... facinha. Muitas localidades, uma instituição de 8 mil empregados, é bem complexo tudo aqui, sabe? A gente pedala. É isso aí. E eu acho que teve poucas vezes eu pude fazer isso, né? Mas pensando numa entidade com um nível de maturidade já maior, eu acho que a implementação de um control self-assessment, né? Depois que você tem um sistema como o da Perinit bem implementado, fica muito mais fácil fazer isso. É aí, nesse momento, que a gente consegue, acho que, materializar esse ownership do cara da primeira linha como dono, né, do risco. Porque, além dele ser dono do risco, ele vai monitorar e reportar isso para a segunda linha. Isso já vai ser um acompanhamento ativo da primeira linha. Né? E olha que legal. E a nossa terceira linha, a auditoria, adquiriu também o módulo, então agora a gente está até com a auditoria baseada em riscos, utilizando uma mesma ferramenta. Então, também é um ganho muito grande para a gente. A auditoria está na mesma página, tendo visualização e acesso de tudo que a gente está, de todo o trabalho. Aline, vocês... Desculpa, Vitor, pode falar. Imagina. Vocês acabam adotando a mesma matriz de risco, correto? Isso. Vocês, segunda linha e auditoria, né? Por quê? Os processos críticos, né, que são chamados ali, baseados em riscos, surgem depois de um bom diagnóstico, né? Isso aí ajuda realmente. E aí, quando eles fazem o plano anual deles de auditoria, né, que, mais uma vez, é uma equipe pequena, com uma entidade muito grande, é muito por amostragem, a gente está numa fase de implementação, de auditoria contínua, isso já é um input muito grande de valor para eles já vão muito mais assertivos. Olha, aqui tem risco mapeado, vamos lá olhar, né, se esse controle aqui está funcionando, o que aconteceu. Então, está sendo realmente, a gente está conseguindo desenhar esse processo de forma que o caminhar dele seja mais maduro aí, com o passar dos anos. Isso é muito importante, a segunda linha conversar com a terceira, e apesar de parecer tão óbvio, não acontece em todos os lugares, né? E até para a segunda linha é muito positivo, porque a terceira vai te dar o feedback de como você melhorar seus controles também, né? Uma retroalimenta a outra. Então, enfim, eu não entendo porque isso ainda não acontece em muitos lugares, mas com certeza, parabéns se vocês estão conseguindo fazer isso. Acho que realmente vocês já estão caminhando para um nível de maturidade muito acima da maioria de média de mercado. Falta muito, mas a ideia é chegar lá. Step by step. Né? Vai dar certo. Deixa eu interromper um pouquinho, eu sei que tá legal, já são 6h15, a gente não pode ficar estendendo muito, até porque senão o pessoal vai embora, né? Mas tem duas perguntas que ficaram aqui, uma do participante anônimo, que eu acho que é o Edson Fontes, que ele está mandando aí, aparece, e depois ele perguntou, estou ficando anônimo, acho que foi ele. Aí ele pergunta qual sistema vocês utilizam. O Perinit GRC, eu mesmo vou responder, que é um sistema da Perinit, tá? Vai ter alguma apresentação? A Ângela Maria Cristina da Cunha colocou, vai ter alguma apresentação do sistema e suas funcionalidades? Ângela, hoje não, mas eu estava até esquecendo de falar, daqui a pouco o Bueno me manda uma buzina aqui na live. Quem tiver o interesse em conhecer a solução,
conhecer as pessoas que estão aqui, trocar experiências, falar um pouquinho de consultoria junto com a Mayara e tudo mais, tem um link que o Bueno está disponibilizando, que são reuniões curtas de 30 minutos para que a gente possa trocar uma figurinha e depois, se tiver essa necessidade mesmo, a gente faz uma apresentação do software, uma apresentação da consultoria, uma troca de experiências entre os participantes. Tá bom? Desculpa não ter dito isso antes, eu já devia ter falado, mas acabei esquecendo, tá? Pessoal, vamos ter que dar tchau para vocês. Tá parecendo aqueles Teletubbies, né? Hora de dar tchau, que tinha um tempo atrás. Sou muito velho, né, gente? Mas olha só, a gente precisa... Eu sei que ainda faltava aqui mais alguns tópicos. Só que está combinado aqui com os participantes ficar até no máximo... Era 6 horas, já estamos aí em quase 6h16, quase 6h20. A gente vai ter que encerrar, tá bom? Prometo trazê-las novamente, tá? Para continuar esse papo. Então, não fiquem tristes comigo, os participantes aí, mas eu trago novamente. E aí, quem sabe, a gente, junto com essa fala das meninas aqui, né, dessas mulheres incríveis, mais o Vitor, não posso esquecer do Vitor, porque na minha tela ele não está aparecendo, porque tem um Pirinit aqui, então ele foi empurrado para o lado lá, eu não estou vendo. E aí seria interessante ir falando, e aí talvez a gente possa até ir mostrando no sistema, colocar uma pessoa aqui que dentro da Pirinit, uma equipe, que é lá do Eduardo Matos, o Eduardo, o Felipe e a equipe dele como um todo, que faz essa apresentação, essa navegação, e aí fica um negócio bem bacana, tá? Mas para esse primeiro momento, a gente não tinha tempo, não dava tempo de fazer, tá bom? Então, vou deixar todo mundo, Aline, Carla, Mayara, Vitor, fiquem à vontade, eu sei que já colocaram o link de vocês, das redes sociais de vocês, se vocês quiserem, mesmo assim, colocar outras redes ou falar um pouquinho, fiquem à vontade, tá bom? Esse é o momento. E antes de eu dar tchau, porque eu sei que vocês vão fazer isso, queria agradecer demais a presença de vocês. Algumas participações aqui são a primeira. Eu acho que, na verdade, aqui, acho que só a Má que não é a primeira. Da Mayara que não é a primeira. É a primeira, sim. A sua é a primeira também? É que a gente já fez tanta reunião junto que até confundi com live. Mas o da Aline acho que era a primeira, da Carla era a primeira e do Vitor também, né, Vitor? Exatamente. A primeira Então estreamos, né? Foi uma estreia. Estreia geral. Estreia geral, hein, gente? Mas eu acredito que tenha alcançado de forma esplêndida aí o objetivo. Tá bom? Bem que você falou que passava rápido, né, Roberto? Não, parece que a gente começou, de repente acabou já. Eu acho que, tinha que ser... O Bueno, aumenta esse negócio aí, cara. Para de ficar falando que vai ser 1 horinha só, que 1 horinha não dá para risco, não dá para falar de nada. É verdade. É bom que fica com gostinho de quero mais. Isso aí. Então, deixa eu só aproveitar e agradecer a oportunidade. Estamos aí à disposição também para tirar dúvidas. Um network é muito interessante. Eu acho que já colocaram, eu acho que o Bueno já colocou aí o LinkedIn. Então, estamos aí à disposição para a gente trocar figurinhas. Eu acho que é importante, eu acho que é assim que a gente cresce, né? Conhecendo, ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, né? Então, eu acho que a gente aprende com isso, Aline, né? A gente está aqui construindo tudo junto aqui no sistema e a gente pode contribuir com outros nichos de mercado também. Então, isso, muito obrigada. Das palavras da Carla as minhas, e acrescento o seguinte, gente, não sei se eu comentei com vocês que eu sou maratonista, né? Tem tempo que eu não corro uma provinha, mas já corri muitas provas de 42 quilômetros. Mas toda prova de 42, ela começa com um treino de 1 quilômetro, né? Quando a gente começa a correr, às vezes a gente não dá conta de correr 500 metros, aí você anda 1 quilômetro, depois você já está correndo 5. Acho que com riscos é a mesma coisa. É sair do lugar, é dar o primeiro passo, começar com o básico bem feito, não é isso? E depois a gente vai aprimorando. É isso aí. Então tá, pessoal, só me despedir. Ai, perdão. Vai, Vitor, vai dizer que eu vou por último, que eu vou falar uma surpresa, porque a gente esqueceu, Roberto. Esquecemos. Mas, tem 160 pessoas, vai ficar quem ficar até o finalzinho. Pois é. Então tá, para fechar com chave de ouro, deixa a Mayara por último, mas só agradecer, meu contato está ali, o LinkedIn, tá? Para quem me conhece já sabe que eu sou uma pessoa muito aberta e
Eu adoro, assim, trocar ideias também, né? Geralmente a pessoa me pergunta algo, uma percepção ali, é muito útil para mim também, né? Essa troca. Então, fico à disposição, tranquilo, bem aberto, é só me adicionar ali e puxar um assunto que a gente pode trocar uma ideia. Ok? Combinado. Vai lá, Maravilha. outra história aí. Obrigada, pessoal, também por ter ficado aí, os que ficaram até o finalzinho acompanhando a gente. A gente vai lançar uma ferramenta de treinamento aqui da Proxy. A gente está gravando bastante treinamento, inclusive amanhã e quarta a gente vai passar o dia todo em gravação. É uma ferramenta B2B, mas a gente vai sortear aí um usuário. Que a ferramenta vai lançar em janeiro de 24, mas a gente vai sortear um usuário aí de quem tiver afim, quem tiver interesse, manda um eu quero aí do ladinho, que a gente vai sortear assim que a ferramenta for lançada, a gente vai liberar o acesso para vocês aí por um mês. Bacana aí, gente. E me adicionem lá no LinkedIn, Maiara Correia Proxy, me chamem, vamos bater papo, vamos interagir. Fico à disposição de todo mundo e prazerzão. Obrigada, Roberto. Obrigada aí aos parceiros também, Prazer é meu. aos pares. Pessoal, o Bueno faz isso depois para vocês. Os 160 que tinham ficado até o final aqui, o Bueno depois vai lá, pega, faz esse sorteio e faz o link. Sorteia, pronto. Olha eu dando instrução errada. Então, Deu um processo, Roberto. Tem que sortear, senão dá rolo. Pessoal, obrigado. Agradeço aí. Chegamos ao fim de mais um dia de eventos. Amanhã, hoje é 18, né? 19, teremos. É isso mesmo. Teremos auditoria baseada em riscos. Tá? Esse auditoria baseada em riscos, ô Bueno, é das 14 horas? Alô? Bueno. Você deu tchau já? Sim, Não, sim, né? sim. É às Tá. 14 horas, e Uhum. aí às 17 tem quais KPIs. Isso aí. Então, pessoal, aproveitem. Lembrando que cada dia vai fazendo link com outros dias, então participem. Um beijo, um abraço, agradeço a presença de todos. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.